Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Na nossa última aula nós deparamos com esse erro aqui, dizendo que a nossa função criar botão tem um tipo vazio e não pode ser usada aqui. E para resolvermos esse problema, nós precisamos entender um pouco mais do funcionamento das funções em Dart. Vamos voltar então para o Dartpad e apagar tudo menos a estrutura da função principal. Eu vou criar uma função aqui embaixo chamada minha função. Essa função não terá nenhuma entrada. Dentro das chaves eu vou criar uma variável do tipo double, chamar ela de pi e definir o seu valor igual a 3.14159, que é o valor do pi lá da matemática. E a tarefa dessa função é multiplicar o número pi por 2. Agora, eu vou chamar essa função que eu acabei de criar aqui dentro da minha função main. Se clicarmos em Run, você verá que nada acontece. E isso é esperado, pois não estamos imprimindo nada no console. Entretanto, sabemos que a função é chamada e a multiplicação é feita. Mas para termos certeza que tudo correu bem, eu vou adicionar um print aqui. E vou executar novamente. Perfeito. Vejam que o comentário agora aparece no console e a nossa função é chamada corretamente. Mas como podemos obter esse valor da multiplicação? Ou seja, como podemos armazenar esse valor e passarmos ele para a nossa função principal? E se quiséssemos obter algo dessa função, para que, uma vez que a executarmos, ela gerasse o valor que é calculado, então pudéssemos armazená-lo dentro de uma variável? Por exemplo, se eu chamar essa variável de resultado e atribuir a ela a minha função. Dessa forma, nós poderíamos, por exemplo, imprimir o resultado da nossa função. E com isso, nós estaríamos tentando usar algo de dentro da minha função. Uma vez que o resultado foi calculado, nós queremos que esse resultado volte para a nossa função principal para que possamos utilizar ao longo do nosso código, como, por exemplo, imprimir. Mas veja que do jeito que está, não funciona. Se eu clicar em Run, nós temos um erro que nos diz que a expressão é um tipo vazio e não pode ser usada. E o que isso quer nos dizer? Isso significa que a nossa função do jeito que está não retorna nada. Ela retorna um void, que em linguagem de programação significa vazio, ou seja, nenhuma saída. E se quisermos que ela retorne algo, bem, nós mudaríamos o void para o tipo de dado da saída. Nesse caso, ao multiplicar π por 2, nós teremos um número com várias casas decimais. Logo, retornaremos um double. E uma última coisa que precisamos fazer é marcar o que está saindo da nossa função utilizando a palavra-chave return. Se executarmos o nosso código agora, veremos o valor de π multiplicado por 2 bem aqui no console. E lembre-se, o print está dentro da nossa função principal. O que acabamos de aprender é suficiente para resolver o problema do aplicativo Marimba. Para ficar mais claro como funciona a saída de uma função, vamos dar um outro exemplo. Essa seria a forma que construiríamos a função comprar leite que vimos em aulas passadas. E quando formos chamar essa função, poderíamos utilizar a seguinte forma. Veja que essa função possui uma entrada que é especificada dentro dos parênteses. E temos também uma saída especificada após a palavra-chave return. A palavra-chave return marca tudo o que vier depois como saída da função. E a palavra-chave int no início da função nos diz qual o tipo de dado de saída dessa função. Portanto, quando chamamos a função, o parâmetro de entrada que é fornecido entra nessa função e o resultado, ou seja, moedas menos 2, é retornado e atribuído à variável chamada troco. Basicamente, esse é o caminho que a entrada da função percorre até sair dela. Nesse caso, se entrarmos com 5 moedas, o troco será de 5 menos 2, que é igual a 3. E assim, podemos calcular diversos trocos e atribuir para diferentes variáveis no meu código principal. Bom, pessoal, agora nós vimos os 3 tipos de função em Dart. Perceba que conforme evoluímos no aprendizado das funções, nós também aumentamos o poder e a funcionalidade delas. Agora, nós já sabemos como fornecer entradas a uma função,
como executar operações dentro dela e como retornar o que for necessário para ser usado no meu código principal. Agora que você é um expert em funções do Dart, podemos continuar com o desenvolvimento do nosso app Marimba. Mas antes disso, eu tenho um desafio especial sobre funções para você. Aguardo você na nossa próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e ative as notificações para receber o aviso da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.